Eu li uma frase ontem que eu achei incrível, porque ela fala sobre algo que eu particularmente demorei muito tempo para entender. E que eu acho que é uma daquelas coisas que quanto antes tu entende, tu facilita tanto a tua vida. A frase é o seguinte: ao se aproximar do que você ama, quem você é revelado para você. Cara, e a razão de eu ter achado essa frase maravilhosa é porque ela explica o funcionamento dessa relação entre o viver e o saber. Então, eu pelo menos minha vida inteira assim, sempre tive a ordem desses processos meio invertido. Eu achava que primeiro eu devia saber quem eu sou. Daí eu saberia o que eu quero, o que eu amo e para onde eu deveria ir. E daí eu iria para aquela direção. Então eu sempre tinha essa ideia de que eu tenho que saber para então viver. E o que essa frase traz, que é a grande verdade da vida, pelo menos na minha experiência, é que primeiro tu vive. Daí, através das tuas experiências e do teu contato com diferentes assuntos, atividades, ações, relacionamentos e etc., tu vai descobrindo o que tu ama. E quando tu vai descobrindo que tu ama, quem tu é vai sendo revelado pra ti. E pra mim essa inversão de primeiro viver para então saber é algo que parece tão simples e tão lógico, mas por alguma razão a gente tem o costume de se cobrar saber antes de viver. Então, desde que profissão eu quero ter, o tipo de relacionamento que eu quero ter, o tipo de pessoa que eu quero ser, o tipo de vida que eu quero construir, essa ideia de que eu já deveria saber, primeiro faz com que a gente tenha uma autoexigência e uma cobrança bizarra quando a gente ainda não sabe. A gente pensa, eu não posso dar o próximo passo sem ter certeza de para onde eu quero dar esse passo. Então a gente fica se cobrando e se punindo por não saber ainda. E por outro lado, faz com que no momento em que a gente dá o passo e talvez a gente descubra que, putz, não era por aqui, ou não gostei tanto, a gente também se cobre muito, porque eu deveria saber. Eu deveria saber que não era por ali. Então a gente cria essa ideia de que eu perdi meu tempo porque eu fiz uma escolha errada. Sendo que quando a gente olha por essa outra lente, a gente percebe que, na verdade, todo e qualquer passo é valioso. Eu ter tentado 20 coisas diferentes e ter descoberto que eu não gosto dessas 20 coisas é uma informação valiosíssima. Isso diz muito sobre mim, isso diz muito sobre quem eu sou, isso diz muito sobre o que talvez vai ser, de fato, o meu caminho na vida. Quanto mais a gente se abrir para novas experiências, quanto mais a gente explorar o mundo, quanto mais a gente testar, mais a gente vai descobrindo, através do que a gente gosta, quem a gente é. E eu acho que é tão libertador entender que a única forma de saber, de fato, é vivendo. A gente só descobre que não era por ali quando a gente vai por ali. Se a gente não tivesse feito esses 20 testes, ou sei lá quantos testes, talvez a gente teria passado a nossa vida inteira preso no e se. Com essa ideia de, se eu tivesse ido por lá, talvez eu teria sido mais feliz. Então, eu acho que isso ajuda também a gente a se perdoar um pouco por não saber o que a gente não sabia, né? Se perdoar por ter feito uma escolha que talvez não foi a melhor. Porque é isso, de fato não tinha como a gente saber. E de fato, agora, através disso, a gente descobriu. E que bom que a gente descobriu que não é por ali. Isso significa que a gente está cada vez mais perto de saber por onde é. E entender também que esse por onde é vai mudar muitas vezes na nossa vida. E a gente vai descobrir novas coisas sobre nós durante a nossa vida inteira. Desde que a gente siga em movimento, a gente siga com curiosidade em relação à vida e com curiosidade em relação a nós mesmos. E tudo que a gente pode descobrir sobre quem a gente é.